Nós saudamos a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? É bem verdade que alguns meses atrás nós escutávamos mais de longe sobre essa doença, né, pastor? E agora nós percebemos que ela realmente chegou e está chegando próximo de nós. Algum familiar, algum ente querido, algum colega de trabalho, e realmente é o que está acontecendo. Meu irmão está morando no Mato Grosso, ficou em quarentena, se recuperou e graças a Deus voltou a trabalhar e está bem. Mas como o pastor mesmo disse, né? Cabe ao Senhor, soberano de todas as coisas, fazer o que há e o que é a tua vontade. Então devemos nós nos precaver e continuarmos em oração. Somente assim nós teremos consolo para as nossas almas, nossos corpos. Amém? Vamos lá. O sermão está sendo gravado. Durante a semana será colocado no Facebook da igreja, né, pastor? Então, nós cumprimentamos também você que no lar possa depois ser edificado também por essa palavra. Nós iremos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos 128. Salmos de número 128. Nós leremos os 6 versos. Um salmo de cântico de romagem, pequeno, 6 versos apenas, mas que fala muito aos nossos corações. Temor de Deus e felicidade no lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Amém? Amados, hoje nós vivemos num tempo e a humanidade sempre viveu algo parecido. O homem sempre busca a felicidade. O homem busca uma felicidade, talvez até a qualquer custo. Nós vemos isso diariamente, constantemente. Mas a família, como nós lemos nesse salmo, a família que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ela será uma bênção. A família sempre fez parte dos planos e propósitos de Deus. Deus deseja que as famílias sejam felizes. Por isso, constantemente, nós buscamos felicidades. E às vezes nós temos que frear um pouquinho. Nós não estaremos todos os momentos e tempos felizes, mas também não estaremos todos os momentos, todos os tempos tristes. Há um equilíbrio, né? E que mexe muito com a nossa mente, com cada um de nós aqui. E nenhum de nós aqui quer ficar triste. Nenhum de nós aqui quer se adoecer. Nenhum de nós aqui quer passar por batalhas, dificuldades, em que sabemos que às vezes é tão difícil que tememos perder. Exatamente por Deus ter esse cuidado e carinho todo especial pela família, que o inimigo de nossas almas tem como alvo e sempre teve a família. Ele tem provocado confusão, desentendimento, separação, tristeza, vergonha, pobreza e miséria nos lares. Mas
a despeito de todos os ataques malignos, nós temos um Deus que tem restaurado famílias e trazido a felicidade nos lares do que o temem e honram ao Senhor. João Calvino dizia ter boas razões para acreditar que o tema deste salmo seria o temor do Senhor. E nós lemos aqui, temor de Deus e felicidade no lar. Mas as duas acompanham. Sem o temor, nós não temos esta bênção em nossos lares. Para alcançarmos felicidade, nós temos que ter, o temor do Senhor. Nós temos que andar no caminho do Senhor. Caminho este que nos leva à eternidade. Então nós sabemos que a luta, ela é constante, mas o Senhor sempre está conosco. Mas, amados irmãos, em Cristo Jesus, no que consiste a felicidade familiar? Será que é possível obtê-la, mesmo nesses momentos difíceis, turbulentos que nós estamos passando? Covid-19, que agora é o principal problema, vírus que nós enfrentamos, não enxergamos. Diante de todas essas situações, é possível termos felicidade familiar no seio dos nossos lares? No mundo, psicólogos, terapeutas procuram oferecer respostas. Mas as soluções são apresentadas, elas não têm e não surgem efeito. Olhando ao redor, vemos pais que não se importam com seus filhos. Filhos que não honram aos pais. Esquecem daquele mandamento de honrar pai e mãe, para que seus dias sejam longos na terra. As famílias se desintegram sobre um peso das drogas, da violência e de muitas outras tristezas que são nos noticiados diariamente, ou na televisão, ou num jornal impresso. Todo momento que nós passamos vivendo, nós encontramos essas dificuldades. Famílias se despedaçando, famílias se desintegrando. Isso é muito triste para nós, como cristãos. Por sua vez, os evangélicos também procuram oferecer uma resposta. Alguns pastores, sem ofensa nenhuma aqui, mas falando, neopentecostais, recorrem à psicologia, ao misticismo, dizendo que se alguém participar de suas reuniões, de sua igreja, ou comprar um lenço ungido, tudo se resolverá. Ou feijão, compre o feijão que você não terá Covid. Tudo isso que nós estamos vendo exatamente neste momento, há 5, há 10, há 15, há 20, há 50 anos atrás, isto vem acontecendo. Em nenhum momento na Bíblia nós encontramos a materialização da fé. Eu aprendi isso com já tive alguns pastores, na caminhada, e eu aprendi isso com um pastor já de idade, e ele dizia muito isso. Ele dizia que quando começou muito esses movimentos, de lenço, água, pedra do Rio Jordão, água em cima da televisão, e adquirem isso e comprem aquilo, e você terá a tua bênção, você terá a cura da doença. Pois bem, e ele diz isso: me mostrem na Bíblia onde há materialização da fé. Não há. A fé é aquilo que nós não enxergamos, mas nós cremos. Se você está materializando esse copo de água, pondo a tua fé,
que este copo, eu vou abrir ele, eu vou beber água e vou ser curado, para. Nós temos sim que nos ajoelhar, prostrar diante do Senhor e clamar pela bênção. Não há problema nenhum. Ele é soberano. No momento certo ou não, ele também dará. Cabe a ele. Já falamos muito sobre isso. O pastor Christopher prega muito sobre isso em suas pregações. Então, queridos, a partir do momento que nós materializamos a fé, deixamos de ter fé. Seja no que for. E aí eu lembro daquela passagem do tesouro e do coração. Eu lembro daquele jovem rico que chega até Jesus e diz: mas Senhor, mestre, eu também quero te seguir. O que eu preciso fazer? Jesus fala para ele: volte, dê tudo isso que tu tens aos pobres e vem, segue-me. E a palavra diz o quê? Que ele entristeceu e não conseguiu caminhar seguindo Jesus. Aonde estava teu coração? Aonde estava o teu tesouro? Aonde está o nosso coração? Ali também estará o nosso tesouro. Está nas Escrituras? Está na nossa família? Aonde está? Está em Cristo? Este sim. Tudo aquilo que nós deixamos, em primeiro lugar, que não seja Cristo, estamos errando. O Senhor deve estar em primeiro lugar sobre todas as situações. Pois bem, as multidões hoje, elas estão desejosas de soluções fáceis. Soluções que acontece o quê? Enchem e movimentam esse mercado da fé. É o próprio povo, pastor. Eles vão lá. Eles querem a sua bênção na hora, seja a qualquer custo, pastor Christopher. Ou pagando, ou dando algo, doando algo. Em algum momento, eles acham que buscar a felicidade é assim, Querem soluções fáceis. No entanto, nenhuma mudança significativa pode ser vista assim. Meus queridos, hoje, infelizmente, nós temos no nosso meio pais evangélicos que choram com filhos rebeldes, não se dão, não conversam, pais e filhos. É difícil, no nosso meio reformado, nós entender que há como você dividir uma bênção, uma felicidade no lar, de uma bênção, uma felicidade na igreja. Eu estou bem na igreja, mas não estou falando com a minha esposa há um mês. Caramba, mas como assim? Não, eu não estou falando com a minha esposa, mas estou bem na igreja. Não, na igreja eu não estou bem na igreja, mas lá em casa o meu lar está tudo bem, olha, está ótimo. Mas na igreja eu não estou bem, não estou dando certo com as pessoas, os pastores, os presbíteros, diáconos me olham diferente, acham aquilo do vitimismo e assim vai. Ora, parece que eu acho até que é impossível esse paralelo não andar junto. É uma consequência. Nós vamos ver aqui durante a pregação que se você tem uma família, uma felicidade no teu lar, teus filhos, a tua esposa, teus netos, assim como lemos no Salmo 128, uma consequência, isso refletirá onde? Na igreja. A igreja receberá uma bênção. Se você tem uma família abençoada, uma esposa, filhos, todos felizes na presença do Senhor, a tua igreja, a nossa igreja está sendo edificada. Isso é prático de todo reformador que passou, pregou e prega até hoje, assim como nós devemos pregar. Nós não temos que ter essa divisão. A felicidade no lar ou na igreja, onde estivermos, ela tem que haver, um singularismo em Cristo Jesus. Olha só o que eu pesquisando e buscando, a gente ouve muito. E nos entristece muito escutar, assim, de vez em quando alguns dizerem assim: a família é um mal necessário. A família nós devemos suportar.
Alguém que tem lá seus momentos, alguns momentos de alegria na família, mas que traz consigo muitos problemas. Não, a família eu quero distância. Outro dia eu vi dizendo que a família ela não pode ficar muito perto, né? Porque se ela ficar do ladinho da sua casa, ela não vai sair da tua casa. E se ela ficar muito longe, quando ela vier, ela vai ficar muitos dias, né? Então eu vi esse comentário e aí fala que é uma brincadeira, até de um pastor usando numa pregação, brincou, mas isso na forma radical é muito triste de levarmos isso. Na forma racional, vamos dizer assim. A família, sim, eu quero estar perto da minha família. É muito triste ter uma família que não se comunica, que não tem interação, que não há alegria. Ouvir dizer que pessoas preferem criar cachorros do que filhos. Há um jargãozinho aí que diz que quanto mais se conhece os homens, mais amamos os nossos cachorros, né? Mas eu amo o meu cachorro. Não sei quem disse isso. Eu não lembro agora. Mas olha só, quanto mais eu conheço a humanidade, mais eu amo o meu cachorro. Poxa vida, né? Está errado. O Senhor não nos criou para isso. Mas vamos lá. Será que a palavra de Deus tem algo a nos dizer sobre essa questão? A resposta é sim, é claro que sim. Exatamente aqui no Salmo 128 nós encontramos perspectivas diferentes apresentadas pelo mundo. Por isso nós vamos descrever rapidamente. A felicidade no lar é uma bênção de Deus. No versículo 1, o salmista começa falando de um certo tipo de homem, a respeito do qual se pode dizer que ele é bem-aventurado. Isto é, um homem muito feliz, um homem temente a Deus. E pelo que diz o restante do Salmo, sabemos que essa felicidade é experimentada aonde? No contexto familiar, que logo vem falando do homem, vem falando da esposa, filhos e netos. E aí encerra esse Salmo dizendo paz sobre Israel. O que quer dizer com isso? Não é a bênção da tua família indo bem, a nossa igreja irá bem? Mas notem que essa felicidade está inseparavelmente relacionada com Deus. Ele é feliz porque teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas o que isso quer dizer? Primeiro lemos que ele teme ao Senhor. Temer ao Senhor implica em saber quem Ele é. Quem é o nosso Deus? É reconhecer a sua grandeza, sua eternidade, seu poder, sua sabedoria. Reconhecer, sim, que Ele, nosso Deus, é um Deus soberano, que cuida das nossas vidas. Pois bem, a abrangência da felicidade no lar. E aí assim vai agora do versículo 2, que começa seguindo. Ao olhar para aquilo que o Salmo descreve como sendo a bênção de Deus sobre o homem que teme e anda nos seus caminhos, logo percebemos que aqui também existe uma diferença radical entre o ensino bíblico e aquilo que o mundo e as falsas igrejas dizem, como nós já fizemos a parte introdutória. Quando dizemos que a felicidade é uma bênção de Deus, o que está incluído? Qual a abrangência dessa felicidade? Muitas pessoas, quando ouvem a palavra felicidade, logo pensam na satisfação de suas cobiças ou conquistas. Comprei o carro que eu queria, estou feliz, não há nada melhor do que isso. Comprei a casa que eu queria, ou construí a casa que eu queria, sempre quis, sonhei. Não há nada mais feliz do que isto. Viajei a tal lugar, fiquei tantos dias de férias, nossa, mas nunca houve algo melhor do que isso. Nunca fiquei tão feliz quanto isso. Essa é uma expressão perigosa, porque almeja grandes coisas, coisas extraordinárias demais, e quando alcança, acha que ali ficou ou está
toda a sua felicidade. Mas olha só, o que lemos aqui, como sendo aquilo que está incluído nessa felicidade que Deus concede, vamos ver. Em primeiro lugar, a bênção de Deus inclui trabalhar e usufruir do seu trabalho. Ouçam bem. Do trabalho de tuas mãos comerás. A imagem do homem abençoado por Deus não é a de um homem que ganhou na loteria ou achou um tesouro e sua riqueza caiu dos céus e abençoou estar tudo na tua mão. Não é essa a imagem que nós lemos no Salmo 128. Pelo contrário, do trabalho de tuas mãos comerás. A imagem que mostra aqui é de um homem trabalhando, de um homem trabalhador. É digno de bênção o trabalho. Em segundo lugar, a bênção de Deus inclui uma esposa alegre. Uma esposa que traz alegria no teu lar, para teu esposo, filhos e netos. A esposa do homem bem-aventurado é comparada a uma videira frutífera no interior de sua casa. Produz uvas. As uvas são saborosas, doces. Uma videira frutífera envolve a ideia de uma mulher que tem filhos. Que pode ser até muitos filhos. No Antigo Testamento, o Salmos foi escrito 700 anos antes, mais ou menos, de Cristo, entre 1330 antes de Cristo. Então, lá atrás, a família tinha essa comparação de uma mulher frutífera comparada a uma videira. Quanto mais filhos ela tinha, mais frutífera ela era. Mas não queremos trazer esse contexto simples aqui. Você pode ser feliz tendo 1, 2 filhos. E se não puderem ter, há métodos, né? De todas as formas, ou até, enfim, uma adoção. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, isso tudo é um motivo para a felicidade do homem que teme a Deus e anda em seus caminhos. Reconhece aqui que ter filhos é uma bênção que Deus nos dá. Lembre-se bem isso. Quando eu tive a primeira filha, que hoje está com 16 anos, a Débora, eu tinha muito medo de perder a Débora, pastor. Eu falava, mas e se a Débora morrer, né? Ela, bebezinha, eu ficava com aquilo, né? Tinha muito esse medo. E aí um dia, né, conversando, um pastor disse para mim, falou, os nossos filhos não são nossos, é do Senhor. O Senhor nos dá eles aqui para a gente cuidar e tal, então descansa. Não adianta você ficar preocupado com isso. Os nossos filhos são heranças, né? E são do Senhor. Então não adianta você ficar nessa angústia ou nesse medo de perder teu filho. Eduque ele, coloque ele no caminho que ele deve andar. Bom, quando nós nos referimos a esta mulher sábia no interior da tua casa, faz um contraste entre a esposa do homem bem-aventurado, uma mulher sábia, aquela que edifica a tua casa, com aquela mulher promíscua, lá de Provérbios 7:11. Aquela mulher que é alvoroçada e não para em casa, uma adúltera. Amados, a fidelidade de sua esposa também é uma bênção de Deus, assim como a felicidade de seus esposos, irmãs. Então vejam bem, é um complementando o outro. É uma bênção de Deus, o casal. Em terceiro lugar, a bênção de Deus inclui ter filhos que são esperança para o futuro. Os filhos dos homens bem-aventurados são comparados a rebentos de oliveira ao redor da mesa. Não é isso que nós lemos? A oliveira produz azeitonas, da quais se faz o azeite. Ao mencionar rebentos ao redor da mesa, isso quer dizer que, assim, eles ainda não são frutíferos, mas eles são fortes, são unidos e estão ao redor da mesa, tipificando a formação de uma família, junto com a mãe, junto com o pai.
Eles são uma esperança para o futuro, quando também produzirão frutos. É assim. Olha só, 6 pequenos versos. Outro dia nós estávamos numa reunião do conselho aqui, comentando sobre pregação expositiva. Rapaz, se você pegar 1, 2, 3, 5, 6 versos num salmo desse aqui e ficar pregando horas e horas, a gente fica. Né, pastor? A gente fica. Mas vamos para a objetividade. Segundo o presbítero Telei, passou de 25, 20 minutos, já tem que estar encerrando, né, Telei? Estou de olho aqui, viu? Mas vamos lá. Então, assim, realmente, né, a pregação ela tem que ser objetiva, não cansativa, objetiva, mas cristocêntrica. Então vamos lá. Em quarto lugar, a bênção de Deus inclui a prosperidade de sua igreja. Versos 5 e 6. Temos aqui o que é considerado uma bênção proclamada pelos sacerdotes sobre o povo de Deus reunido para o culto. Olha só, aqui devemos lembrar que este salmo é um salmo de romagem, e ele está entre aqueles salmos cantados pelo povo de Deus quando se dirigia para Jerusalém, a fim de adorar a Deus. Então é muito propício lembrar dessa bênção que procede a partir de Sião, o lugar de culto. Ou seja, quando o povo caminhava no sentido de adorar ao Senhor, levar animais, oferendas a Deus, para o Senhor perdoar os seus pecados, eles iam e reuniam como igreja, reuniam o povo. Daí a necessidade de nos congregar. Outra preocupação. Ah, mas com tanta live, está sendo bom demais, não vou precisar voltar para a igreja não, vou acompanhar aqui em casa. Olha só, a palavra não diz isso, hein? Acabamos de ver agora aqui. Eles faziam isso, se reuniam e Deus estava presente. Ao encontrar-se com Deus no culto, o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, recebe de quem? Do Senhor, a sua bênção. Eu pus aqui até em caixa alta, tipificando a soberania de Deus. E aí lembramos, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esse momento, olha que dificuldade de não estar todo mundo aqui. Que alegria será quando voltarmos a estar todos nos abraçando, né, pastor? Como o senhor sempre diz, vai ser muito bom. A bênção consiste em ver a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Mas o que isso significa quando mencionamos a cidade de Jerusalém? Ela se refere ao povo de Deus, queridos. Lembram? Se nós formos lá em Apocalipse, nós vamos ver a Nova Jerusalém, né? Ruas de ouro. Então nós vamos entender o contexto. Quando menciona essa cidade, nós podemos entender que esse detalhe aqui desse versículo representa o povo de Deus. Usando outra linguagem, podemos dizer que a prosperidade da igreja de Deus, ela é alcançada. Isso também é uma bênção concedida por Deus. Notem que até os netos também estão aqui incluídos. Significa ver a igreja de Deus prosperar. Uma igreja reformada, cristocêntrica, que prega a palavra de Deus, Cristo está em primeiro lugar, não é de movimentos, não é a todo custo, não compramos aqui felicidade, também não vendemos aqui isso. Nós pregamos a palavra, isso sim. Bom, então ver a igreja de Deus prosperar significa ver os filhos e os netos temendo a Deus e andando em seus caminhos. Por isso essa bênção se conclui com um desejo: paz sobre Israel. A palavra paz aqui mencionada, ela resume todas as bênçãos de Deus. É Ele quem abençoa a sua igreja. É Ele quem capacita o teu povo. É Ele quem nos sustenta, nos ajuda. É o Senhor que nos mantém aqui de pé. É o Senhor que traz as mensagens. É a palavra do Senhor. Antigamente o Senhor falava com o povo, com os profetas.
Hoje ele continua falando? Sim, através da palavra, né? Então, se nós temos a palavra, nós temos tudo. Concluindo, queridos, nós só podemos ser o tipo de homem mencionado nos Salmos, não há outro. Para os homens presentes, nós só podemos ser o tipo de homem mencionado no Salmo. Um homem temente. Esposas queridas, só podem ser uma alegria para seus maridos e seus filhos, só podem ser uma bênção e alegria para seus pais, se Deus for o fundamento de nossas vidas. Se colocamos o Senhor em primeiro lugar, se tememos a Deus, andando em seus caminhos, se os seus filhos estão ao redor da tua casa, da mesa, vamos prosperar espiritualmente. Então, amados irmãos, uma vez que em Cristo Deus se tornou o nosso Pai, corramos para Ele. Estejamos firmes com Ele. Busquemos sua graça para que sejamos crentes mais piedosos. E que, por sua graça, Ele nos conceda sua bênção. Encerrando assim, a palavra que eu queria trazer para os queridos seria essa: felicidade no lar é uma bênção de Deus. Que nós possamos sair daqui hoje renovados, com um pouquinho de alguma palavra nova tenha tocado o teu coração. Reveja, veja se você está enquadrado, se a tua família está no modelo que o Senhor, que as Escrituras nos ensina. Vejamos se estamos temente ao Senhor, se estamos andando no caminho do Senhor. Vejamos vocês, esposas, como estão nos seus lares. Os filhos, reflitam a reverência aos seus pais, o respeito, e que nós, diante de todo esse entendimento, possamos ter prosperidade de Jerusalém durante os dias de nossas vidas. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Que o Senhor possa abençoar a amada igreja.